Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 61. Voltei para o nosso acampamento com algumas ideias na cabeça. Reuni as tripulações dos meus navios para apresentar meu plano e discuti-lo. Atacamos à noite, somente aqueles que estiverem disfarçados virão até o portão, o resto esperará um pouco mais e fingirá lobos uivantes, pios de corujas. Vocês farão barulhos assustadores e atacarão somente quando o portão estiver aberto. Mas como você abre o portão? Os soldados nas muralhas podem começar a atirar em nós e provavelmente darão um alarme. Eu vou bater, e ele vai abrir. Não espero que eles ataquem, mas sim que entrem em pânico e fujam. Provavelmente todos tentarão se refugiar nas abadias. Os cristãos acreditam que nesses lugares o mal não pode entrar. Eles também podem derramar água benta em nós e nos assustar com uma cruz. O que é água benta? Água que pode afastar demônios ou fantasmas malignos, mas é inofensiva para os humanos. Dizem que também tem um bom efeito na potência masculina. Você pode até ter relações sexuais com uma mulher 6 vezes em uma noite. Você já tentou? Funciona? Eu não tentei. Caolho, por que me limitar a apenas 6 vezes? Cobrimos algumas outras coisas, mas os vikings ainda não entendiam muito bem o conceito de guerra psicológica, pelo menos não em larga escala. Durante os duelos, eles tentavam intimidar ou perturbar o oponente, mas não achavam que uma técnica semelhante poderia ser usada para conquistar a cidade. À noite, rastejamos perto do portão da cidade. Esperamos mais 1 hora para ter certeza de que a cidade iria dormir e nos movemos em direção ao portão. Eu e 50 pessoas disfarçadas na frente, o resto atrás. A uns 40 metros do portão, meus vikings começaram a lamentar para a lua, uivar, fazendo sons não naturais. Isso rapidamente chamou a atenção dos guardas nas muralhas, e eles ficaram assustados, não sabiam como se comportar, mesmo que esperassem o inimigo. Eles não esperavam o inimigo, que veio do inferno. Fui até o portão e comecei a bater nele com meus punhos gritando: In nomine Dei nostri Satanás Luciferi Excelsi. In nomine Dei nostri Satanás Luciferi Excelsi. O latim sempre foi associado à religião e a maioria das pessoas o tratava como uma língua sagrada, o que certamente aumentava a autenticidade da situação. O resto do meu povo começou a bater e empurrar o portão. Os guardas entraram em pânico e começaram a correr, nenhum deles disparou uma flecha ou jogou nada das paredes. Só ouvimos gritos se afastando de nós. Quando não havia mais ninguém lá, pegamos os machados escondidos e começamos a arrombar o portão. Agora nossa entrada na cidade era apenas uma questão de tempo. Depois de alguns minutos, as primeiras tábuas começaram a rachar. 20 minutos depois o portão deixou de ser um obstáculo e ao meu sinal os vikings entraram na cidade e começaram a saqueá-la. Meu povo arrastou os moradores para fora de suas casas. Alguns foram assassinados no local, outros foram contidos. As pessoas caíram de joelhos e rezaram por resgate, da morte nas mãos de um exército de demônios por salvação. Mas ninguém os ouviu. Infelizmente, algumas casas estavam pegando fogo. Espero que não houvesse nada de valor ali. Gritos de pessoas assustadas, choro de mulheres misturados com aplausos de satisfação do meu povo. Um dos meus homens estava batendo no corpo do homem com um machado. No começo eu ainda estava contando, mas depois do 8º golpe, eu já estava entediado. Bem, se ele não tivesse resistido, ele estaria vivo. Rolo me chamou, eu olhei em sua direção. Ele tinha 2 cabeças nas mãos, acho que ele queria exibir sua presa. A cidade foi conquistada, havia apenas mais 2 abadias onde a maioria das pessoas se refugiava. Eu não ia ser educado, um dos prisioneiros foi trazido até mim. O sujeito era gordo, então bastante rico. Agarrei suas roupas, me virei e o joguei com toda a minha força contra a porta da abadia. As tábuas racharam, e os ossos do homem também. Mate os monges, aprisione o resto. Não perca seu tempo com mulheres, haverá tempo para isso mais tarde. Uma situação semelhante aconteceu na 2ª abadia. Os monges foram assassinados, os habitantes foram feitos prisioneiros e seus objetos de valor foram roubados. Essa mulher tem um lindo anel, mas ela não consegue tirá-lo do dedo. Eu queria cortá-lo, mas a escrava danificada valeria menos. Olhei para a mulher apesar do medo e das lágrimas. Ela tinha um rosto bonito, cabelos ruivos, era atraente. Pelo menos nestes tempos sabe-se que não é tingida. Como dizem, ferrugem no telhado, umidade no porão. Olhei para o anel. Um anel vale mais do que ela, você pode cortar, mas apenas um dedo. Mesmo sem um dedo, ela pode fazer outras coisas. Com certeza, como uma escrava de cama, ela será muito requisitada. Levou o resto da noite e a maior parte do dia seguinte para roubar a cidade, mas o saque foi enorme. Não saberei a quantia exata até retornarmos a Kattegat, mas esse foi o melhor ataque que tivemos até agora. Na verdade, poderíamos voltar para Kattegat, mas decidi visitar outro lugar. O assentamento não era grande e era uma espécie de sobremesa. Ordenei que os navios fossem direcionados para Valcheren e somente após capturar este lugar retornar para a Noruega. Desisti do meu plano de encontrar Leif perto de Hamburgo. Meus 13 navios já estavam quase todos carregados de qualquer forma. Os escravos eram o problema. Se eu trouxer aqueles que pegamos agora para a Noruega, a população de escravos excederá a população de Kattegat e da área ao redor. É uma pena matá-los, mas será difícil alimentar um número tão grande de pessoas. Talvez eu os venda, ou se houvesse uma mina na área, trabalho duro e seleção natural, os mais fortes sobreviveriam. Capítulo 62.
Depois de algumas semanas já estávamos em Kattegat. Lagertha estava dormindo ao meu lado, e eu me perguntava sobre meus próximos movimentos. Os próximos grandes ataques não faziam sentido. Kattegat tem que crescer. Dividiremos o saque amanhã, e discutirei algumas coisas com meu Rids, Adalgis, Carlos Magno. Ponto de vista. Vossa Majestade, recebemos informações de que Walcheren, Antuérpia, Gien, Hamburgo e várias vilas vizinhas foram destruídas. 2 abadias foram destruídas em Gien e todos os monges foram mortos. A igreja foi destruída em Antuérpia. Um padre foi crucificado e o cemitério foi desenterrado. Em Hamburgo, apenas o cemitério foi deixado em paz. Chamberlain Adalgis e os habitantes desses assentamentos? Sabemos quem fez isso? Há alguma testemunha? Moradores mortos ou desaparecidos? Não há testemunhas desses eventos. Esses ataques lembram os ataques saxônicos do ano passado, mas os ataques em Walcheren, Antuérpia, Gien e Hamburgo aconteceram ao mesmo tempo. Então mais de um grupo de pessoas tem que fazê-los. Chamberlain Adalgis, por favor, notifique o constable Geilo, o conde Palatine Vorad, o conde Theodoric imediatamente que os estou chamando para o meu lugar. Pretendo confiar a eles o comando do exército que liderarão contra os saxões da Turíngia. Majestade, mas não temos certeza de que os saxões sejam responsáveis por esses ataques. Eu sei, mas o rei e o Estado não podem ser fracos. Alguém deve ser punido rapidamente por esses crimes. As pessoas devem acreditar que o rei irá protegê-las ou vingar sua morte. Eu farei isso agora mesmo, mas se me for permitido fazer uma sugestão, se vamos tranquilizar as pessoas, talvez precisemos fazer algumas execuções públicas. As notícias de uma guerra vencida não serão tão boas quanto ver com seus próprios olhos como os responsáveis por esses crimes morrem. Fim do ponto de vista. Havia 81 libras de ouro, 102 libras de prata e 267 libras de vários metais, estanho, chumbo, cobre, 342 libras de ferro e 557 escravos para distribuição. Claro que havia outros materiais, tecidos, matérias-primas, vinhos, mel, couro, armas e ferramentas, mas desisti da minha parte neles. Primeiro, lidei com a divisão dos escravos. Enviei crianças de até 3 anos para a aldeia dos escravos, mas eram apenas 29. Então entrevistei o resto dos escravos, queria descobrir se havia pessoas úteis entre eles. Não havia muitos, mas mesmo alguns são sempre um bom começo. Havia ferreiros, carpinteiros, queijeiros, cervejeiros, alguns tecelões, construtores e construtores de navios entre eles. O resto realmente não importava. Minha parte era de 176 escravos. Todo ferro, estanho, cobre e chumbo eu peguei para mim. É claro que expliquei ao meu povo que eles seriam recompensados por isso mais tarde. Minha parte em ouro é de 27 libras e 34 libras de prata. A maioria das pessoas foi comemorar o retorno do ataque ou foi vender o que não precisava. Convoquei um conselho na minha casa. O loot era grande, tivemos sorte, mas por algum tempo não vou organizar raids. Se alguém quiser, pode alugar um navio meu por 1/3 do loot. Meu povo ficou surpreso, por que desistir se estamos indo tão bem? Mas ninguém parou e me deixaram continuar. Temos que aumentar nossa população, ampliar nossas terras e construir mais fazendas. Kattegat deve se tornar uma grande cidade comercial conhecida por toda a Escandinávia. Mas como você vai fazer isso? Não vai acontecer da noite para o dia. Eric, primeiro vamos limpar a área de assentamentos menores e forçá-los a se juntar ao Kattegat. Temos muitos escravos para nos ajudar a construir. A conversa durou várias horas. Expliquei a eles a ideia de rotacionar campos de semeadura, fazer compostagem, criar um apiário, construir oficinas que produziriam somente para exportação, e que parte da minha frota seria transformada em frota mercante e navegaria por toda a costa escandinava. Também pretendia construir um grande templo perto de Kattegat para que a cidade ganhasse ainda mais importância. Claro que eles gostaram muito da minha visão do futuro e desenvolvimento, mas também estavam cientes de que isso exigiria muito trabalho. Eu iria desenhar projetos e atribuir a cada um dos meus 3 filhos sua própria tarefa pela qual eles seriam responsáveis. Eu ia gastar tempo no desenvolvimento tecnológico, não haveria um grande salto adiante, mas a introdução de ferraduras bestas, melhores arados e outras ferramentas agrícolas. Mas a primeira tarefa era limpar a área de outros assentamentos, escondendo bandidos e subjugando-os. Foi o que meu povo fez. E eu supervisionei a construção de prédios para gado, estradas e banheiros. Talvez não seja o melhor trabalho para Jarl, mas eu queria ter certeza de que tudo fosse implementado do jeito que eu queria. Infelizmente temos que esperar a construção do muro até obtermos calcário. Poucos dias depois, eu estava na rede, minha Irsa estava no meu peito e dormindo. Foi um dos poucos momentos de relaxamento que tive, mas infelizmente também foi interrompido. Sigrid me informou que Eric está de volta com o povo e tem algo importante para me contar e eu disse a ela para trazê-lo. Eric, o que é tão importante para você ter me avisado imediatamente? Numa época em que estávamos procurando sedimentos e escondendo foras da lei, nos deparamos com minério de cobre. Verificamos a área e a mais, embora não saibamos quantos. Interessou-me muito, dei a minha filha Sigrid. Levantei-me da rede. Eric, onde fica esse lugar? Em uma das ilhas ao norte. Nunca me interessei por recursos naturais no passado e meu conhecimento era insignificante. Mas sei que em algum lugar desta região havia uma mina de cobre da qual a Estátua da Liberdade foi feita, ou fragmentos dela, como era chamada, acho que Visnes. Capítulo 63.
Poucos dias depois, Leif retornou de Hamburgo. A expedição foi bem sucedida, mas outros 300 escravos apareceram em Kattegat e outras 300 bocas para alimentar. Leif dividiu o saque e me entregou minha parte. Eu não estava particularmente interessado neste saque, algumas libras a mais ou a menos não importavam muito agora, para mim os planos de expansão eram mais importantes. Leif rolo ponto de vista. Leif, você ainda não ouviu, mas Ulf quer parar de invadir por um tempo, agora ele está apenas planejando expandir Kattegat e falando sobre o futuro. Eu sei, conversei com ele e ele me convenceu. Ele escolheu uma meta e está indo em direção a ela e o que ele diz faz sentido. Como ele te convenceu? Rolo, você só pensa na luta. Os planos de Ulf são mais de um ano à frente. Ele quer que sejamos autossuficientes quando se trata de comida e quer desenvolver o comércio. Leif, isso não interfere em ataques. Ele? Você se lembra dos ataques sob Jaroaradro? Um ataque a oeste é como vários ataques a leste. Se todos os anos os atacarmos, uma ovelha careca não dará lã. Mas se quiser, alugue um navio, reúna a tripulação e navegue sozinho sem Ulf. Fim do ponto de vista. Ordenei que mais de 100 escravos fossem transportados para uma das ilhas próximas. A primeira tarefa deles foi construir casas, algumas pequenas terras agrícolas, um armazém e cavar um poço. Quando tudo estiver pronto aqui, escravos que sabem fazer cerveja, hidromel e vinho viverão aqui. Frutas, mel e outros itens essenciais serão entregues de Kattegat para a ilha, e os produtos acabados serão levados embora, os ilhéus não terão acesso à terra. Era minha intenção limitar a possibilidade de uma rebelião organizada ou fuga. Como havia muitas ilhas na área, fiz o mesmo com escravos que sabiam sobre tecelagem, tingimento e ferraria. Construtores de barcos, produtores de queijo e carpinteiros ficaram em Kattegat. Não fazia sentido transportar madeira e leite todos os dias, demorava muito e era ineficaz. Para resolver o problema da comida, vários dos meus barcos saíam para o mar todos os dias para pegar peixes e focas. Minha próxima ideia não era uma solução imediata, mas parecia boa para o futuro. Enviei uma dúzia ou mais de escravos para a floresta para pegar o máximo de lebres possível. Graças à sua alta fertilidade, elas serão perfeitas como uma fonte reserva de comida e pele. Os dias se transformaram em semanas. A área imediata de Kattegat foi limpa de assentamentos independentes. Seus habitantes foram forçados a se submeter ao meu governo. É claro que havia um pau e uma cenoura. Aqueles que concordaram com minha proteção foram ensinados sobre composto, rotação de campo, podiam comprar escravos baratos e novas ferramentas agrícolas. Em troca, eu só exigia lealdade e 1/5 de suas colheitas. Aqueles que resistiam eram punidos, por exemplo, e meus impostos eram menores que os de Jaroaraldson de qualquer forma, ele pegava 1/3 da renda de todos. Estábulos, chiqueiros, estábulos e outros alojamentos para animais foram construídos. A construção de banheiros também já foi concluída. Havia 13 deles por todo o Kattegat, cada um com um barril de madeira, que era substituído a cada poucos dias por um novo. Um barril cheio era carregado em uma carroça e levado para um lugar isolado, esvaziado e então limpo. Não foi um boom tecnológico, mas me senti mais confiante sabendo que havia até mesmo uma solução tão primitiva. Qualquer solução é boa para evitar a praga. Mas a reconstrução das estradas era problemática, o solo endurecia, sem equipamentos pesados, não era fácil e rápido. A única coisa que eu conseguia pensar era construir um trenó, carregá-lo com pedras e arrastá-lo pelas estradas. Também desisti das estradas de pedra, pelo menos por enquanto, as pedras serviam apenas para fazer valas para drenar água. Também houve alguns problemas devido à grande quantidade de trabalho e à alimentação mínima dos escravos, mais de 30 deles morreram. Também houve vozes de insatisfação entre os escravos dinamarqueses, eles pensavam que como rezam para os mesmos deuses que nós, são melhores que os cristãos. Para fazê-los entender seu erro, ordenei que cada um dos que reclamaram queimasse o olho esquerdo com ferro em brasa. Avisei aos demais que da próxima vez não serei tão misericordioso e eles podem perder mais de um olho. Alguns dos meus barcos foram alugados, nem todos os noruegueses queriam cultivar, e meus ataques os deixaram famintos por mais. Eu os lembrei de não serem muito ambiciosos, porque eles não conhecem o terreno e a língua tão bem. Mas não sei se eles vão me ouvir. Kattegat mudou de dia para dia, ficou mais limpo, novos prédios foram construídos e a vida das pessoas provavelmente era melhor. Devido ao grande número de escravos, a carga de trabalho nas fazendas, no gado e na extração de madeira diminuiu. Pessoas com mais tempo queriam mais entretenimento, felizmente era fácil de fazer. E também recebi informações de que Ragnar e Thor estão esperando um bebê. Fiquei curioso se seria como nas sagas ou na série. O verão chegou, eu estava sentada com minha filha na praia e nós assistimos ao navio se aproximando de Kattegat. Eu assisti que ela estava dormindo. Pela vela, eu reconheci que era um navio pertencente a Skard. Ponto de vista de Skard. Espero que o fique satisfeito. 20 escravos, calcário e ferro. Quase tudo o que ele queria. Mas Kattegat parece diferente. Ano passado não havia um porto tão grande aqui. E há muitos edifícios novos aqui. Uf, de repente ficou rico? Não. Mesmo se ele tivesse muito ouro, ele não seria capaz de construir tudo. Muito trabalho, muitas matérias-primas. Imaginar não vai me render nada. Quando eu chegar lá, vou descobrir tudo. Fim do ponto de vista. Capítulo 64. Fiquei decepcionado com as mercadorias que Skard entregou. 20 escravos finlandeses, 211 libras de ferro e apenas 509 libras de calcário. Deste último eu precisava de muito mais.
Skard era um varejista e eu precisava de um atacadista. Skard, estou comprando tudo que você entregou agora, mas preciso de mais calcário, muito mais. Se você concordar, enviarei meus barcos com você, assim eles trarão mais. Claro que você receberá o pagamento apropriado. Jarulf, quanto você precisa? Talvez eu faça mais uma ou duas expedições e será o suficiente para suas necessidades? Então você não terá que pagar mais nada. Preciso de 5.000 libras de calcário e talvez mais no futuro. Uma ou duas expedições não vão satisfazer minhas necessidades. Você quer proteger sua fonte, mas às vezes é melhor sacrificar algo e ganhar outra coisa em troca. Venha comigo, vou lhe mostrar nossos novos produtos, talvez eles lhe interessem, essas não são coisas comuns nessas áreas. Levei Skard para a casa do meu pai, que era usada temporariamente como meu armazém particular, e mostrei a ele as coisas saqueadas no oeste, roupas, tecidos, vinho. Ferramentas e utensílios, havia também algumas esculturas feitas de pedra, coisas completamente inúteis para mim, mas com probabilidade de ganhar um alto valor, e no final fizemos um acordo, meus navios irão com ele e trarão um calcário, em troca ele ficará com o conteúdo do meu armazém, embora o valor do armazém fosse maior que o calcário. O acesso a uma fonte fixa não tinha preço para mim, especialmente porque a fonte estava na Dinamarca. Reuni escravos que conheciam construção e edificação, as pedras estavam preparadas há vários meses e ordenei que começassem a construir um muro. Também dei a eles 200 ajudantes. A suposição era que o muro teria 4,5 metros de altura, 2,5 de largura e mais de 2 quilômetros de comprimento com 2 portões. Eu sabia que não conseguiríamos terminar a construção antes do inverno, mas construir metade não seria um problema. Todos os navios alugados retornaram. O saque médio não foi o pior, mas apenas por acaso. Uma das tripulações encontrou um pequeno porto com 3 navios mercantes e aproveitou a oportunidade. O resto das tripulações não teve tanta sorte. Eles saquearam vários pequenos assentamentos de pesca e agricultura. Talvez eles entendam que planejar ataques não é uma habilidade que todos têm. É época de colheita, fui ver como estava minha aldeia de escravos, e como esperado. Apesar do solo pobre, seus campos produziam mais colheitas do que fazendas em terras melhores. Deixei que ficassem com metade da colheita para que pudessem se alimentar, e o resto dos grãos seria usado como estoque de inverno para os escravos em Catega. Também caçávamos focas e pegávamos peixes o tempo todo. A criação de lebres também era eficaz, a fêmea dava à luz de 2 a 5 filhotes e podia engravidar 3 vezes por ano. Era uma fábrica de carne natural. Tudo está lentamente tomando forma, embora ainda haja muito trabalho pela frente. Nossa próxima tarefa era construir um mercado permanente perto da praia e construir um templo, mas eu mesmo fiz o último, e em relação ao mercado, quando os comerciantes vinham, ou os moradores queriam vender algo, eles montavam suas barracas onde pudessem. Graças ao mercado, haverá um pouco mais de ordem aqui. Escolhi as 3 maiores árvores da área, ordenei ao meu escravo que as cortasse e as transportasse para Kattegat. Depois de me livrar do galho e da casca, comecei a esculpir. Os próximos 6 meses eu passaria apenas nisso. Os meses seguintes passaram, o outono virou inverno, a vida seguiu lentamente. É 784, minha filha tem 1 ano. Eu a levava frequentemente para a casa do meu pai, que agora servia como oficina de carpintaria. A minha era pequena demais para comportar 3 toras de 10 metros. Eu estendia a pele sobre a tora e colocava a Irsa sobre ela. Eu dava a ela pedaços de madeira para brincar, cantava para ela ou contava histórias, embora eu duvide que ela entendesse alguma coisa, e assim por diante, dia após dia. Depois de algum tempo, a filha de Sigrid se juntou a nós, e trabalhar na companhia de 2 crianças é um desafio para mim. Estou tentando ser um pai melhor do que antes, mas minha atitude em relação às crianças não mudou muito. Quando eu estava quase terminando o trabalho, ordenei aos escravos que cavassem 3 buracos de 3 metros de profundidade e preparassem a argamassa. Os troncos tinham 10 metros de altura, mas por segurança e estabilidade, 3 metros deveriam ser cavados no chão. Além de Lagerta, Sigrid, Eric e Leif, poucas pessoas sabiam o que eu fiz, no final de março, à noite. Ordenei que as esculturas fossem movidas para um local designado por escravo. Primeiro no centro, há uma estátua de TYR, à esquerda uma estátua de Freja e uma estátua de Odi à direita. Depois de várias horas de trabalho, conseguimos colocar um monumento no lugar deles, e voltei para casa para dormir um pouco. Foram 6 longos meses, 7 dias por semana, 8 ou 10 horas por dia. De manhã será uma grande surpresa para os habitantes de Kattegat e espero que as notícias sobre isso se espalhem rapidamente por toda a Escandinávia e eu possa contar com lucros. Do turismo religioso, é claro que a importância de Kattegat também aumentará. Talvez eu comece a fabricar figuras de deuses pequenas em tamanho e vendê-las. Esta ajuda no sexo, esta dá coragem, e esta cura uma ressaca. Há potencial nisso. Eu estava cansado, mas feliz. Amanhã terei que sacrificar alguns escravos e então marcar um encontro com meu povo. Mas primeiro preciso dormir. Capítulo 65. Ponto de vista Flock e Thorstein. Elas são lindas. Risos majestosas e lindas. Nunca vi nada igual. Flock. Flock. Sim, Thorstein. Você é tão cansativo quanto uma mosca, que voa pela orelha, risos. Eu perguntei se você sabe quem os fez. Não precisa repetir que eles são lindos. Eu posso ver por mim mesmo. Thorstein, quão pouco você vê. Ulf conseguiu. TYR, Freya e Alfater. Como você sabe? Você viu ou ele te contou sobre isso?
Ele tem estado ocupado o tempo todo ultimamente. Ele teria tempo para esculpir? Thorsten, eu também sou carpinteiro. Essas linhas, detalhes, marcas de cinzel. Risos, conheço as ferramentas de Ulf, seus móveis e ornamentos. Olhe os seios fartos de Freya. Alguém que ama os deuses fez essas estátuas. Fim do ponto de vista. Acordei bem tarde, o sol já estava alto no céu. Tomei café da manhã e fui ver meu trabalho à luz do dia. Uma grande multidão se reuniu ao redor das estátuas, a julgar pelas expressões, estavam surpresos, mas também satisfeitos. Algumas pessoas me cumprimentaram. E as perguntas começaram imediatamente. Como não queria explicar um por um, fui até o centro e falei com todos. Povo de Kattegat, essas estátuas foram feitas por mim. Tenho trabalhado nelas pelos últimos 6 meses, elas são um sinal de apreciação pelas mudanças que ocorreram neste assentamento. Por melhores colheitas, por melhores ataques. Por mais riqueza que temos. Sejamos gratos aos deuses que nos enviaram isto. Então pedi à sacerdotisa que realizasse o ritual e fizesse o sacrifício apropriado. Minha tarefa estava concluída, e com os seios de Freya diante dos meus olhos, pensei em Ita e que ela estava treinando muito pouco ultimamente. Eu estava sentado na cozinha-mesa, bebendo um dos vinhos mais doces saqueados no oeste, e Ita estava ajoelhada na minha frente, me agradando com sua boca. De repente, Sigrid entrou na cozinha e ficou um pouco envergonhada ao nos ver. Jarulf, todos estão reunidos e esperando somente por você. Ela já queria ir embora. Sigrid, espera um minuto. Sigrid olhou para mim sem saber o que eu poderia querer dela. Deem algo para as pessoas beberem e comerem. Ita terminará seus deveres em breve. Não vai demorar muito. Poucos minutos depois eu estava a caminho do salão principal. Sentei-me à mesa, minhas pessoas mais próximas estavam sentadas ao meu lado. Gargarejei minha garganta com vinho. Nos últimos 6 meses estive ocupado e não fiz muita coisa, mas cada um de vocês recebeu tarefas no ano passado. Gostaria de saber sobre o progresso e se há algo que requer atenção especial. Outra coisa é o treinamento de inverno. Qual é o progresso do nosso povo e há algo que requer minha atenção? Flock, terei algumas perguntas para você sobre minha frota e novos navios. Mas primeiro, Skal. Flock, vamos começar com você. O que você conseguiu fazer durante o inverno? Risos. Construímos 7 navios novos, os escravos cristãos me ajudaram a melhorar. Risos, o leme e a vela, mas nossas técnicas são diferentes. Eu entendo, mas talvez eles sejam úteis. As técnicas deles são diferentes, mas isso não significa que eles tenham que ser piores. Flock, mais uma coisa. Precisamos de uma dúzia de pequenos barcos para nos movermos entre as ilhas. Agora Leif e Wanai, como as pessoas estão treinando? Grande melhora em relação ao ano passado. Também há alguns que se destacam do resto. Wanai, você tem algumas bestas de teste e algumas para usá-las. O que você acha delas? Mortal a 90 a 125 metros, pode penetrar um escudo grosso e machucar o inimigo. Você também pode mantê-lo carregado por mais tempo, em comparação com seu arco. As táticas que você cria, fogo de linha ou fogo de salva, são eficazes, mas apenas com um grande número de besteiros. Carregar também requer mais esforço. Tente convencer as pessoas a usarem esta arma. Um dardo pode causar mais dano do que algumas flechas. Que tal ferraduras, estribos e celas? As pessoas não estão acostumadas com as lutas de cavalos, essas coisas facilitam, mas nos falta experiência e cavalos. Depois foi a vez dos outros. Cada um deles relatou projetos individuais. As 3 ilhas de escravos estavam quase prontas. Cada uma das ilhas era um distrito industrial separado. Ferreiros, tecelões e produtores de álcool tinham cada um seu próprio lugar. E o mais importante, eles não estavam diretamente em Kattegat. Eu não queria nenhum Spartacus aqui. Tudo parece bem, dos projetos maiores que temos para concluir a construção do muro. Quando estiver pronto, estará perto dos assentamentos que conquistamos. Construiremos torres de alarme e no caso de um ataque, basta atear fogo em tal torre e saberemos que algo aconteceu. Então transferiremos a maioria dos escravos para a mina. Casas e fazendas serão construídas lá, e o resto minerará cobre. Você está planejando algum ataque este ano? Rolo, tenho que pensar nisso. Se for para ser um ataque, é um grande. Tenho um objetivo certo, mas não tenho certeza se temos pessoas o suficiente. Podemos oferecer um escravo dinamarquês para participar, se eles nos ajudarem. Eles serão livres, se eles sobreviverem, é claro. Com isso terminei nossa reunião, bebemos uma taça de vinho e cada um foi cuidar de seus afazeres. Eu estava sentado em uma cadeira pensando sobre esse ataque, quando de repente Lagerta me chamou. Você pode colocar Irsa para dormir, ela está muito mal-humorada hoje. Como um bom pai e marido exemplar, eu não poderia dizer não à minha esposa. Quero dizer, eu poderia tê-la recusado, mas esta noite Lagerta teria me recusado. Fui até o nosso quarto, onde também ficava o berço da nossa filha. Sentei-me ao lado dela e comecei a cantar. Zaria Ty, Zoriuska, Zoriuska Viexerniaja, Liuli, Liuli, Zoriuska Viexerniaja. Eu na mentira, na poli, na cinieje mori. Oi, Liuli, Liuli. Capítulo 66. Ponto de vista Ita. Cada dia aqui está ficando mais difícil e eu rezo a Deus para que isso acabe. Eu tenho que agradá-lo de uma forma tão grosseira. Sua esposa, Lagerta, disse que se eu não fizesse, ela me daria para outros. Eu tive que fazer isso de novo hoje, ele me faz engolir. E então eu e Sigrid servimos comida e bebida. O assassino do meu marido estava sentado lá. Cabelo longo e escuro. Eu o reconheço em todos os lugares.
Ele bateu nas costas do meu marido com seu machado, e de novo e de novo. Eles estavam rindo e planejando mais ataques. Deus me ajude, me ajude. Eu o vi chegando em casa coberto de sangue, eu tive que banhá-lo. Ele torturava pessoas, ele matava. E aquela diabinha, muda, ela o ajuda. Ela deve ter matado o padre. O único consolo que eu tinha. Deus, por que você me abandonou? É fim do ponto de vista? Ela finalmente adormeceu. Eu sei muitas músicas de minhas vidas anteriores, mas minha filha é muito exigente, e colocá-la para dormir é muito cansativo. Mas agora posso pensar em um ataque. Fulda não era uma cidade grande, mas era uma cidade muito rica. Infelizmente ficava a 400 quilômetros ao sul de Hamburgo e mais de 300 quilômetros a leste de Aachen, bem no meio do território inimigo. Eu poderia ter quase 1000 vikings, mas chegar lá e passar despercebido o tempo todo é outra história. O saque será grande, mas o risco será ainda maior. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais parecia inútil. Arriscar tudo. Por escravos, 1 dúzia de quilos de ouro, prata e o corpo de São Bonifácio. É claro, eu exigiria um resgate pelos restos mortais do santo. Ou os venderia para saxões pagãos. Mas não vale a pena. Quem quiser, poderá alugar navios e ir sozinho ao ataque. 2 semanas depois, soube por rolo que Ragnar tinha 2 filhos, gêmeos, Eirik e Agnar. Infelizmente Tora não aceitou bem o parto e estava muito fraca. Mas sua vida não estava em perigo. Fiz 2 berços para cada um de seus filhos, é claro, houve uma grande festa e além do berço também dei 2 espadas de presente, que eles aprendessem a arte da guerra desde cedo. Os dias passaram, algumas pessoas se ofereceram para alugar navios, a construção do muro estava avançando. O trabalho na Ilha dos Escravos estava terminado e eu pude enviar pessoas para construir torres de alarme e aqueles que tinham fazendas estavam se preparando para semear. A vida era pacífica, exceto por um assassinato. O homem explicou que foi atacado e que matou em legítima defesa, o que pode ter sido verdade. No entanto, tive que exilá-lo e marcá-lo como um fora da lei. Por lei, se ele foi atacado e morto em legítima defesa, ele tinha que denunciar na casa mais próxima por onde estava passando. Se fosse a casa da família da vítima, ele poderia ter feito isso na casa ao lado, infelizmente não fez. Ele explicou que os amigos das vítimas moravam nas casas por onde ele passou. A lei é a lei, um amigo não é um parente. O homem havia sido banido e agora valia menos que um escravo. Eu discretamente enviei Mira para rastreá-lo e matá-lo. Às vezes é melhor evitar problemas para o futuro. No show um dos bandidos retornou a Kattegat e quase matou Lagerta. A Lagerta, Sigge, ponto de vista. Sigge, aconteceu alguma coisa que você queria falar comigo em particular e não em casa? Nada aconteceu ainda. Seu marido, Ulf, está apegado a Ita? Até onde eu sei. Não, às vezes ele brinca com ela, mas ele não tem afeição por ela. Sigge, por que você está perguntando? Eu ouvi a Ita quando ela falava consigo mesma ou com seu Deus. Às vezes ela faz isso quando pensa que está sozinha. Às vezes ela fala na língua dela, às vezes na nossa. Não eram palavras bonitas. Ele odeia Ulf e você. Ela pode fazer algo com a comida ou machucar sua filha. Obrigado por me dizer isso, vou falar com Ulf, mas conhecendo, você terá mais tarefas domésticas e menos ajuda a partir de amanhã. Lagerta, Ulf matou meu marido, mas também salvou a mim e minha filha. Eu senti que devia a ele, então você não precisa me agradecer. Eu estava pagando minha dívida. Sigge, eu entendo. É fim do ponto de vista? Lagerta me contou sobre sua conversa com Sigge e o que ela descobriu. Não importava para mim se Sigge estava mentindo ou dizendo a verdade. A suspeita caiu sobre Ita e ela teve que ir embora. Não arriscarei a vida de Lagerta ou Yrsa. Ita nunca disse nada que indicasse que ela queria machucar a mim ou minha família, e ela nunca demonstrou nenhuma hostilidade, mas isso não era prova. Na minha vida passada, menti para minha esposa olhando em seus olhos. Mas isso não importa agora. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, chamei Ita para fazer sua prática matinal e quando terminei, disse a ela para ir comigo ao mercado. Não havia nada de suspeito nisso, ela tinha estado lá comigo algumas vezes. Porém, dessa vez mudei a rota e fomos caminhando pela orla. Ita, além deste mar fica a terra de onde você veio, mas você nunca mais verá esta terra. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, agarrei sua cabeça e com um movimento rápido torci seu pescoço. Usando toda a minha força joguei seu corpo no mar. A água e os animais farão o resto. As enguias serão excepcionalmente bem alimentadas este ano. Mas agora vou precisar de uma nova escrava, e está difícil conseguir uma boa governanta hoje em dia. Antes de chegar em casa, fui até a senzala, procurei uma nova empregada doméstica. Para minha surpresa, vi um rosto familiar lá. Que bom ver você de novo. Capítulo 67. O Orik Godfredsson, vidente, ponto de vista. O que você está vindo fazer? Você acha que os deuses se esqueceram de você? Diga-me o que você vê. Eu me tornarei rei? Devo me vingar? Os deuses estão por mim? Tantas perguntas. Sim, você fará sua vingança, derrotará e matará seus 6 tios, que mataram seu pai, sua mãe e suas irmãs. Sim, você será rei. Rei Orik. Mas você não mudará a vontade dos deuses. E o lobo virá, e o mundo queimará. Conheço histórias sobre Ragnar e Fenrir. Sim, me deixe em paz agora, estou cansado. Você conseguiu o que queria. É fim do ponto de vista? Na minha frente estava sentada uma mulher ruiva a quem eu tinha ordenado uma vez que cortasse um dedo para remover o anel.
Sua visão estava alerta, mas submissa também. Ela tinha alguns hematomas no rosto e perdeu algum peso. Coloquei minha mão sob seu vestido, toquei sua vagina, fez uma careta de dor em seu rosto. Eu disse a ela para se levantar e deixá-la me mostrar suas partes íntimas. Elas estavam vermelhas e ligeiramente inchadas. Também mostrei seus seios, havia marcas de dentes neles, também havia hematomas. Alguém a estava visitando, e ele não era gentil. Você dorme com homens com frequência? Quase todos os dias, senhor, mas com apenas um homem. Então eu pego um pouco de comida dele. Você sabe quem eu sou? Não, meu senhor. Eu sei que você comandou aqueles que atacaram nosso assentamento. Eu sou Jaro. Para você entender melhor, sou como um príncipe do seu país, embora não de nascimento. Estou procurando uma nova governanta, tive que matar a velha escrava. Você gostaria de tomar o lugar dela? O que ela fez para merecer morrer, senhor? Falta de lealdade, às vezes quando ela estava sozinha, ela dizia coisas. Ita pensava que ninguém poderia ouvi-las, mas eu tenho olhos e ouvidos em todos os lugares. A menina não sabia o que dizer e como se comportar. Pense, você pode ficar aqui, trabalhar e sobreviver, você pode até ganhar um pedaço de pão a mais, ou ser minha governanta, comida melhor, trabalho mais fácil. Mas se você não for leal, você morrerá. Terei que dormir contigo, senhor? Acho que sim, mas não será tão cedo. Primeiro devo gerar um filho, e sua mãe não deve ser uma escrava. Pense nisso e amanhã venho buscar uma resposta. E se você esqueceu, ordenei que seu dedo fosse cortado. Muitas pessoas ouviram nossa conversa quando eu estava prestes a sair. Uma das mulheres agarrou minhas pernas e implorou para que eu a escolhesse. Eu me inclinei sobre ela e acariciei sua cabeça. Não posso levar vocês, meu povo também precisa de entretenimento. Não posso ser egoísta. Fui para casa e disse a Lajerte que talvez tivesse encontrado uma substituta para Ita. Contei toda a conversa e as histórias com um dedo. Não é como se eu pudesse pedir referências de alguém sobre seu emprego anterior. A garota parecia assustada e quebrada. Ela estava alerta, mas podia temer por sua vida. Talvez tenha sido um erro meu com Ita. Desde o primeiro dia ela ficou na minha casa, ninguém batia nela ou a obrigava a fazer outras coisas. Ela estava com o padre. Ela não passou por tais dificuldades. A ruiva teve pior desde o começo. Com certeza será uma experiência interessante. Liguei para Mira e disse para ela passar mais tempo com minha filha e cuidar dela. Também ordenei que Mira preparasse comida para Irsa. No dia seguinte, fui até a senzala para perguntar à ruiva se e quais decisões ela havia tomado. Ela estava sentada no canto da sala, seu rosto parecia mais inchado do que no dia anterior, e havia manchas secas de sangue em seus lábios. Seu amante visitou você ontem? Não, senhor. Então você fez isso consigo mesma? Se você não quer servir na minha casa, então não precisa concordar com minha proposta. Há muitas mulheres que concordarão. Não, senhor. Ela estava com fome e espancada, seu amante não a visitou. Deixe eu adivinhar o que aconteceu. Ontem, depois da minha visita, um ou mais escravos te atacaram e levaram sua comida. Estou certo? Sim, senhor. Inveja, que grande qualidade. Se todos nós estamos na mesma situação, tudo bem, mas quando alguém de repente começa a fazer um pouco melhor, tentamos derrubá-lo. Se não podemos fazer isso, nós o caluniamos pelas costas, mentimos e tentamos prejudicá-lo. Às vezes é mais seguro deitar-se em um ninho de víboras do que virar as costas para outra pessoa. Você entende do que estou falando? Não, deixa pra lá. Você não precisa entender, eu falo demais às vezes. Você quer esse emprego ou não? Sim, senhor. Você não está muito falante hoje, e o dia está tão lindo. E qual é o seu nome? Yud, senhor, em homenagem a Santa Yud de Fite. Minha mãe era de Northumbria. Fite Abbey? Fica ao sul de Lindisfarne? Não sei, senhor. Nunca estive lá, só minha mãe me contou. Minha nova escrava já se tornou um investimento lucrativo. Ela acidentalmente me lembrou de um monastério rico que evitou ataques vikings por muitos anos. Tenho que marcá-lo no mapa. Yud, pegue suas coisas e vamos embora. A menos que você queira se despedir de seus amigos. No entanto, ela não queria se despedir de ninguém. Algumas pessoas olhavam para a ruiva com inveja. Ela pegou alguns de seus pertences. Mas quando olhei para esses itens, disse a ela para deixá-los. Não fiz isso pela bondade do meu coração. É que minha casa não é uma lata de lixo. Alguns minutos depois, estávamos em casa e confiei Hilda aos cuidados de Lagerta. Deixei minha esposa treinar os criados. Capítulo 68. As semanas seguintes passaram tranquilamente. Na maior parte do tempo eu testava novos tipos de armas e sua utilidade, pilum pesado, balista e escudo de pipa. E eu estava pensando em como testá-los efetivamente. Havia cada vez mais armas novas, mas além do treinamento, elas estavam jogadas e acumulando poeira. O pilum era surpreendentemente eficaz mesmo naquela época. Se você tivesse sorte, seu oponente morreria. Mas mesmo se atingíssemos apenas o escudo do oponente, o escudo se tornava inútil e o oponente tinha que jogá-lo fora. O escudo de pipa tinha melhores enarmamentos do que um escudo redondo, fornecia mais proteção, mas às custas da mobilidade no campo de batalha, e a balista. Sua única desvantagem era a corda do arco de desgaste rápido, os tendões dos animais eram facilmente acessíveis, mas o ajuste da balista após cada tiro era exaustivo. Infelizmente não existe arma perfeita. Na busca pela força, sacrificamos a mobilidade. Quando temos maior mobilidade, é em detrimento da defesa. Muitas dessas armas atraíram muita atenção do meu povo, mas faltava-lhes experiência no manuseio delas.
No dia seguinte, convoquei um conselho e sugeri ao meu povo que precisávamos fortificar a posição de Kattegat e para isso, tínhamos que conquistar Agder. Não precisei persuadi-los por muito tempo. Muitos queriam fazer incursões e outros queriam ficar lá, e eu encontrei a solução perfeita para eles. Decidi levar apenas 15 navios e 650 homens para esta viagem. Eu também iria testar bestas, balistas e pilum em combate real. Nosso alvo principal era Trômia, o quartel-general do rei Harald Granald. A preparação dos navios e suprimentos não levou muito tempo. O objetivo da nossa viagem não estava longe. Percorremos 350 quilômetros em menos de 20 horas. É bom sempre ter um vento favorável ao seu lado. Desembarcamos alguns quilômetros a oeste do assentamento. Decidi ir o resto do caminho a pé e também enviei um mensageiro ao rei Harald. A mensagem era curta: ou você se rende e jura lealdade a mim, ou será destruído. O rei decidiu nos dar uma batalha. É claro que concordei de bom grado. Deixei que ele deixasse o assentamento e até mesmo assumisse posições melhores. Na frente coloquei 2 fileiras de infantaria, totalizando 200 homens, e atrás deles coloquei 50 besteiros. E o restante dos meus homens ficou do meu lado esquerdo e direito. O rei Harald fez o mesmo, colocando seus arqueiros atrás das costas de seus guerreiros. Estávamos a aproximadamente 100 metros de distância. As bestas eram eficazes até 125 metros. Os arcos podiam ter um alcance semelhante. Sua eficácia era menor, mas eram mais rápidos para disparar o próximo tiro. Ordenei ao meu besteiro que se preparasse e esperasse. O inimigo formou uma parede de escudos. Era isso que eu estava esperando. Não mire muito alto, não é um arco. Você pode atirar nos escudos do inimigo. Atire. Em um instante, 50 raios voaram em direção ao exército do rei Harald. Houve alguns gritos, mas menos do que eu esperava. Só depois de um tempo várias pessoas caíram no chão, algumas pareciam mortas, outras estavam apenas feridas. Um dos homens tentou soltar o escudo que o dardo havia pregado em seu antebraço. Muralha de escudos besteiros, recarreguem e atirem sem ordem. Os arqueiros do rei começaram a atirar em nós. A maioria das flechas foi bloqueada pelo nosso escudo, não causando grandes perdas. Houve apenas alguns feridos. Naquele momento, meus besteiros recarregaram e dispararam uma segunda saraivada em direção ao inimigo. Desta vez o efeito foi melhor, nossos tiros não estavam tão focados em um lugar, e os defensores descobriram que os escudos não protegem bem contra flechas. Depois da terceira saraivada de bestas, o exército do rei lançou um ataque. Nossas forças estavam mais ou menos equilibradas. Quando estavam a cerca de 25 jardas de distância, dei a ordem para usar o pilum. E é uma arma realmente eficaz. A batalha continuou por mais de 1 hora, não foi sem perdas da minha parte, mas as perdas do oponente foram maiores. O treinamento de inverno foi eficaz. Parte do exército do rei Harald recuou para o assentamento e fechou o portão atrás deles. O assentamento era cercado por uma polizade comum e o portão não era muito impressionante. Usar uma balista contra ele é como tentar matar uma barata com um tiro de canhão. Encomendei uma balista a 200 metros do portão. Mas antes que eu pudesse atirar, o portão se abriu e um mensageiro saiu, e isso estragou minha diversão. Enviei Eric para falar em meu nome e explicar meus termos. 1. O rei Harald jurará lealdade e obediência a mim. 2. O rei Harald reconhecerá minha soberania sobre toda Agder. 3. O rei Harald será obrigado, em meu nome, a coletar impostos e entregá-los a Kattegat. 4. Ele também deve pagar imediatamente 200 libras de prata e nos dar 200 escravos. Eu não me importava com prata e escravos, mas assim Trômia e o rei ficariam enfraquecidos. Também será melhor para todos que prata e escravos caiam em minhas mãos, do que nas mãos do futuro genro do rei, que o matará, roubará e se casará com sua filha. Antes que o rei decidisse se lutaria ou concordaria com meus termos, ordenei que meus homens encontrassem todos os parafusos e os pegassem, mesmo que fosse para retirá-los dos cadáveres. Eles não eram baratos e eu não queria dar ideias a um inimigo em potencial. Poucas horas depois, o rei Harald estava ajoelhado diante de mim e jurou lealdade e obediência a mim. O futuro mostrará o quanto sua palavra vale. Houve um banquete que durou até de manhã. Carregamos a prata e os escravos em nossos navios e rumamos para Kattegat. Meu próximo alvo é Hordaland, se eu conseguir conquistá-la. Em teoria, controlarei a costa oeste e sul da Noruega. Capítulo 69. Boa noite. Hoje, para todos aqueles reunidos em frente às TVs, temos uma entrevista com o professor Larsen, do Departamento de Arqueologia da Universidade de Oslo. Boa noite, professor Larsen. Boa noite. Professor, é verdade que o túmulo de Ulf Eriksson foi finalmente descoberto depois de tantos anos? É muito cedo para falar sobre isso com 100% de certeza. Primeiro precisamos fazer pesquisas sobre itens encontrados na tumba, datação por carbono, testes de DNA, mas estamos otimistas. A localização e a aparência da tumba podem indicar isso. Se esta tumba realmente pertence a Ulf Eriksson, o que isso significa para pesquisadores e historiadores do passado como você, professor? Ulf Eriksson é uma figura semilendária, semi-histórica, talvez graças a essa descoberta de sua tumba, consigamos confirmar ou excluir algumas coisas. Poetas escandinavos e cronistas cristãos desse período frequentemente coloriam as histórias. Então, qual é a verdade e qual é o produto da imaginação dos poetas e cronistas daquela época, professor?
Na saga do lobo, é mencionado que quando o imperador Teófilo se recusou a abrir os portões de Constantinopla, o Ferixon disse que ele mesmo os abriria. Aparentemente, ele pegou o navio e o jogou contra o portão de Constantinopla. Outro exemplo de distorção é a altura de Ulferixon. Cronistas cristãos escreveram que ele tinha mais de 2 metros de altura e podia rasgar uma pessoa com as próprias mãos. No entanto, o esqueleto que foi encontrado não tem mais que 190 centímetros. Então o personagem Ulferixon ainda é um mistério? Sabemos muito sobre suas realizações, ele foi o primeiro a descobrir o caminho para o oeste e com seus ataques deu início à era viking. Muitos escritos históricos também o mencionam. Obrigado, professor, retornaremos à conversa após o intervalo comercial. Capítulo 70. Depois de retornar a Kattegat, deixei a prata para distribuição ao meu povo, e dividi os escravos em eslavos e o resto. Ordenei que os eslavos fossem enviados para minha aldeia particular, e o resto foi colocado em alojamentos de escravos. Em alguns dias eles serão transportados para a mina de cobre, mas primeiro verificaremos se há alguma profissão útil entre eles. Infelizmente, o rei Harald não era tolo. Todos os escravos serviam apenas para trabalho duro e não havia ninguém talentoso neste grupo. A conquista de Ordalan será difícil, infelizmente, embora eu não saiba se há forças locais significativas lá. Mas subjugar todos os assentamentos espalhados em tantas ilhas levará tempo, e embora eu estivesse tentado a fazer isso imediatamente e conquistar tudo de uma vez, decidi fazê-lo em etapas, o que era mais lógico. Em primeiro lugar, nomearei Eric para fortalecer nossos laços com a área recém-conquistada de Agder. Comércio, alguma celebração religiosa, também precisaremos de olhos e ouvidos lá. Talvez o rei cumpra sua palavra, talvez não, mas é melhor manter a mão no pulso. Também enviei 80 pessoas lideradas por Leif e Rolo para começar a convencer o povo de Ordalan do que era melhor para eles. É claro que eles eram um pedaço de pau, a cenoura estava em Kattegat. Eu estava sentado na cozinha tentando pensar nos próximos passos, mas a visão de Yield limpando o chão me fez ter dificuldade de me concentrar. Yield, na verdade eu queria esperar, mas não importa muito se é agora ou mais tarde. Na próxima primavera, vamos saquear a costa oeste da Inglaterra. Yield, me sirva uma cerveja e vem aqui um momento. A ruiva obedeceu imediatamente às minhas instruções, mesmo sem um dedo, o serviço foi melhor que no Hilton. Yield, você está aqui há algum tempo? Quer voltar para o quartel de escravos? Eu fiz algo errado, senhor? Eu vou melhorar, por favor, não me mande de volta. Yield, não foi uma ameaça, foi uma pergunta normal. Você já está aqui há um tempo, cumprindo suas obrigações. Até agora não vejo nenhum comportamento negativo de sua parte. Perguntei porque talvez você queira estar com cristãos, orar junto? Estou apenas lhe dando mais uma chance de mudar de ideia, porque no futuro não será mais possível. Veja, Yield, estou tentando ser gentil e justo até com escravos. Eu entendo, senhor. Yield, você pode voltar ao seu trabalho, e se tiver algum problema, fique à vontade para me dizer. E não precisa ter medo de mim, eu não sou tão assustador assim. Pelo canto do olho, percebi que Mira apareceu na cozinha com um sorriso malicioso no rosto. Bem, eu pretendo fazer isso e Lajetra sabe disso, então você não precisa me cobrir. Como está Irsa? Bem, deixe-a dormir. Sei que você tem mais responsabilidades com ela agora, mas não se esqueça de treinar também. Você acha que eu sou chato. Você quer um sparring. E você acha que vai ganhar comigo? Mira, você é engraçada. E com a ajuda de qual exército você vai fazer isso? Tivemos um pequeno sparring, Mira não venceu, mas fiquei orgulhoso dela. Ela jogou areia nos meus olhos, fingiu estar machucada e, quando verifiquei se nada tinha acontecido, ela tentou me acertar nas bolas. Ela lutou sujo, felizmente Mira entendeu uma regra simples. Não é o estilo que importa, é vencer. Nas semanas seguintes, o muro de pedra foi concluído, assim como a construção das torres de alarme ao redor e do mercado. O único projeto que ainda não foi concluído é a construção de uma mina de cobre e a infraestrutura ao redor. No começo eu queria mover mais escravos para ajudar, mas às vezes mais pessoas simplesmente interferem no trabalho umas das outras. Tendo alguns escravos que estavam entediados com a falta de trabalho, decidi cortar alguns quilômetros de floresta e criar terras agrícolas em seu lugar. Se o Kattegat deve crescer, ele precisa se alimentar, e a segunda razão para cortar a floresta é a segurança. O inimigo que se aproxima será avistado mais rápido. Outro projeto que eu ia implementar era a extração de sal da água do mar. Não havia nada de difícil nisso. Você só tinha que ferver a água do mar e fazer isso enquanto só restasse sal. Então você tinha que quebrá-la em um pó fino com a ajuda de um pilão. Rei Harald e Rainha Guinevere, ponto de vista. Marido, e o que você vai fazer nessa situação? Não podemos permitir. Guinevere, não vamos fazer nada agora. Perdemos muitas pessoas, e as armas que o inimigo tem à disposição são muito perigosas. Escudos não protegem contra eles. Chame os outros Jaros para ajudar. Não posso fazer isso, quando virem que somos fracos, podem se atirar em nossas gargantas. É melhor ter um oponente forte, a muitos quilômetros de distância, do que vários menores bem debaixo de nossos narizes. Então você não vai fazer nada? Eu não farei nada, mas anunciarei que um novo, forte e ambicioso oponente apareceu. Os outros reis e Jaros ficarão cautelosos e talvez façam uma aliança contra ele. E se ele derrotar tal aliança? Nada, minha querida esposa, manterei meu juramento. Em troca de alguns impostos, ganharemos alguém forte para nos sustentar. É fim do ponto de vista? Chegou a época da colheita e os navios alugados dos ataques retornaram. Meus ganhos não eram altos, mas sempre havia algo no meu bolso.
Rolo e Leif retornaram da pacificação das ilhas seguintes. Não havia força lá para se opor a eles. Fazendas individuais, assentamentos de várias casas, nada com que se preocupar. Outra boa notícia era que Lagerta estava grávida novamente.